que tem algumas situações que o agente mais comum, de maneira geral, é o Streptococcus pneumoniae, mas em situações específicas a gente pode ter um segundo agente, e esse agente ser tão comum quanto o Streptococcus pneumoniae. Aí a gente sempre tem que fazer cobertura para este agente. Professor, eu tenho uma dúvida também sobre pneumonia. Na aula, o senhor falou que quando a gente tem uma pneumonia atípica, né, pneumonia comunitária, a gente tem agentes atípicos, obviamente, que não respondem Gram, né, e não respondem a beta-lactâmicos e cefalosporinas. Só que quando a gente vai lá para aquele outro quadro que o senhor passou, que a gente tem a classificação de medicação do CURB-65, a gente já vai ter lá como primeira opção beta-lactâmica em todos os graus, seja o paciente ígido com comorbidade ou seja o paciente com o CURB acima de 3. E aí eu queria entender isso, porque no slide fala que não responde bem aos beta-lactâmicos, os atípicos, mas em contrapartida, no CURB a gente tem beta-lactâmicos em todas as opções de tratamento. Porque paciente que faz pneumonia típica, você tem que fazer cobertura com beta-lactâmico. Paciente que faz pneumonia atípica, você tem que tratar com medicação não clássica, eles não respondem ao beta-lactâmico. Então, na dúvida do paciente que tem indicação de fazer CURB, que tem que internar, esse paciente precisa associar. Por isso que vocês observam que a gente utiliza uma ceftriaxona com claritromicina, por exemplo. Que aí a gente está usando uma medicação que pega germes típicos e uma medicação que pega germes atípicos. É isso que eu não estava entendendo, porque, por exemplo, a gente tem combinação de beta-lactâmico com macrolídeo, com quinolona respiratória, e aí, isso que eu não estava entendendo muito bem. Por que a gente ainda usa o beta-lactâmico? Se é correto falar que eu ainda assim vou usar para pneumonia? Porque você não pode, pneumonia é uma situação delicada e se você não tiver uma cobertura adequada para o agente específico, você pode não tratar o paciente. Então, por isso, você tem que fazer as duas coberturas. Você tem que fazer a cobertura para o germe mais comum e na eventualidade de um germe atípico. Porque se aquela pneumonia daquele paciente não for um germe típico, ou seja, for um germe atípico, você vai demorar 48 horas para perceber isso e pode ser muito tarde para o paciente. Ele pode entrar em sepsis pulmonar, né? De foco pulmonar. Então, por isso que nesses casos específicos, a gente já faz a casadinha dos dois medicações. Entendi, obrigada. Tem uma questão também só sobre o impetigo, que eu fiquei na dúvida. Teve um colega na aula que falou sobre a mupirocina. E aí o senhor falou sobre a cefalexina e a mupirocina era mais para descolonizar, algo assim, eu não lembro o termo. Isso. Mas aqui, quando a gente vai estudar, assim, a gente vê o uso da mupirocina, né, do ácido fusídico da mupirocina. Nesse caso, o senhor vai considerar como tratamento apenas a cefalexina? Não, a cefalexina é tratamento oral. A gente não tem cefalexina tópica. O tratamento é de primeira linha para o impetigo, para a linha tópica é o ácido fusídico. A mupirocina, ela pode ser usada? Pode, mas ela não deve ser usada. Ela deve ser resguardada para descolonizar. Porque se cada impetigo que você tiver, você queimar a mupirocina com a medicação, na época que você quiser utilizar ela para descolonizar o estáfilo, você não vai conseguir descolonizar. Obrigada. Então, por isso que a descolonização ela fica guardada principalmente com a mupirocina. O outro que você falou é ácido o quê? Ácido fusídico. Ok. Que é o Verutex, nome comercial. Ou Dermotivin. Professor, eu só faço associação do ácido fusídico com o tratamento oral da cefalexina se eu tiver múltiplas lesões? Aí se eu tiver pouco... Vitória, um dado importante, desculpa te cortar, a gente nunca faz associação de antibiótico tópico e oral. Ou é tópico ou é oral. Se você junta os dois, você aumenta muito o risco de resistência bacteriana. Ah, tá. Então, independente do número de lesões, eu vou optar sempre ou por um ou por outro? Não. Depende da superfície corporal total. Se você tem até 1% de acometimento corporal, tratamento tópico é prioridade. Se você tiver maior do que 1% de área de superfície corporal, aí você tem que avaliar a necessidade. Acima de 10 é obrigatório ser oral. Então, como é que você vai saber quanto que é 1% da superfície corporal total daquele indivíduo? A palma da mão do paciente corresponde a Entendi. 1% até 10% de lesão, de 1 a 10 é no mínimo. Menor que 1 é obrigatório ser tópico. E acima de 10 é obrigatório ser oral.
E na prova você vai especificar para a gente esse número de lesões? Se tiver que decidir entre tratamento oral ou tratamento tópico, com certeza a questão vai estar muito clássica para vocês, vai estar bem direcionado. Com lesão pequena, dimensão pequena, aí vocês já entendam que lesão 1, dimensão pequena, provavelmente o tratamento vai ser tópico e não tratamento oral. Entendi. Obrigada. Por nada. Bruno, boa noite. Boa noite. Eu estou com uma dúvida aqui sobre a parte das fases do bloqueio neuromuscular. Na Certo. fase 2 de dessensibilização, eu não consegui entender por que na fase 2 é possível fazer essa reversão do bloqueador com acetilcolinesterase. Você Isso. pode me explicar de novo? Porque a fase 2 é como se que ele ficou tanto tempo ligado ao receptor que na hora que ele solta, ele perde a avidez para o receptor. E na hora que você tira aquela molécula, né, que é um agonista, e coloca acetilcolina, em um determinado tempo, aumentar essa concentração de acetilcolina vai fazer com que essa acetilcolina reative o receptor. Então, em fase muito prolongada dos bloqueadores neuromuscular despolarizante, você vai ter esse efeito sim. Só que o efeito prioritário dele, né, é um efeito de ligar de maneira forte e esgotar a célula por excesso de contração. Mas a acetilcolinesterase vai degradar a acetilcolina, não vai? A acetilcolinesterase, sim, mas você utiliza uma medicação que inibe a acetilcolinesterase. É um anticolinesterase. Ah, sim, entendi. Aí a enzima inibe a degradação da acetilcolina e essa acetilcolina aumenta. Na hora que ela aumenta lá, ela compete com o agonista e ela vai começar a fazer a função master dela, que é se ligar no receptor específico. Ah, sim, certo. Obrigada, Bruno. Por nada. Petro perguntou, professor, em casos de queimados, tanto a sulfadiazina de prata 1% quanto a neomicina pode ser utilizados? Neomicina não! Neomicina sensibiliza a pele, aumenta a chance de dermatite de contato, então neomicina é uma coisa que ficou no passado, tá? Inclusive é o único antibiótico que é prescrito sem receita, tá? Então, neomicina, que é muito associada a neomicina com bacitracina, que é a nebacetim, ela sensibiliza. Então, caderninho da sulfa, a sulfa é destinada para quando a gente fala de queimadura de segundo grau. Meningite bacteriana, a escolha de tratamento é ceftriaxona, vancomicina ou penicilina G cristalina. A vanco não penetra tão bem no sistema nervoso central, a ceftriaxona é possível também, e a penicilina G cristalina é uma opção. Só que a G cristalina, a gente sabe que a posologia dela é chata, ela só dura 4 horas, então tem que replicar muita dose. Então vocês podem escolher qualquer medicação que penetra bem no sistema nervoso central. Tá? Clindamicina? A clindamicina, ela não penetra tão bem, pega mais gram-positivo. E a germe, que é a Neisseria meningitis, que ela é diplopouco gram-negativo. Então, a clindamicina não seria uma boa opção. A ceftriaxona, para gram-negativo, pegaria bem. E cloranfenicol, que teve uma parte que você falou que cloranfenicol pega bem anaeróbio e gram-negativo? Exatamente. Se você tiver um abscesso a nível do sistema nervoso central, a medicação que, para a gente, ela funciona bem aí para germes anaeróbicos, a gente tem o uso ali do cloranfenicol como opção a nível do sistema nervoso central. Entendi, obrigada. Por nada. Ô, Bruno, eu posso falar que na celulite eu posso usar tanto cefalosporina de primeira geração quanto de terceira geração? Ou só a de primeira? Isso vai depender do contexto. A de primeira geração pega muito bem gram-positivo. A de terceira geração não pega gram-positivo, ela pega gram-negativo. Então você tem que ter esse cuidado. Agora, se você está pensando em um paciente que é diabético, como eu falei com vocês, a gente sempre tem que pensar em infecções com gram-negativo. Então, o paciente que é diabético, ele faz infecções que são mais atípicas. Ele é policolonizado, então, geralmente, a gente tem faceite, a gente tem muita úlcera crônica em paciente diabético, que é polimicrobiana, que foge dos germes comuns da pele, do Staphylococcus, e vai ter agora para a gente bactérias gram-negativas, enterobactérias, e aí a gente precisa deixar isso tudo muito acertado com o paciente. Então, o paciente que é diabético, por exemplo, a gente tem que ter um controle maior
em relação a esses germes gram-negativos, tá? Aí justifica fazer. A ceftriaxona, as medicações ali para gente de terceira geração, elas são medicações que não são exclusivas para gram-positivo. Inclusive, elas não pegam praticamente gram-positivo. O principal pilar da gente ali do uso de terceira geração é pegar gram-negativo. No caso do tratamento Ah, não, desculpa, eu tô confundindo. É que eu ia perguntar de clamídia e gonorreia agora. Mas, No tratamento de clamídia e gonorreia, né, no caso, se a gente não tiver bacterioscopia, aí o senhor falou que a gente trata os dois, tanto clamídia quanto gonorreia. Aí o que eu queria entender era essa dinâmica. Eu vou usar tanto azitromicina, por exemplo, doxiciclina, ceftriaxona, eu vou usar todos esses antibióticos? não, você vai usar a dupla. Você pegar na clamídia, você vai usar azitromicina 1 grama. Se você pegar a Neisseria, você vai utilizar ciprofloxacina ou ceftriaxona. Só que, como eu falei com vocês em aula, existe já um grau de resistência no sudeste especificamente. O protocolo difere do resto do Brasil, ciprofloxacin por 7 dias. E aqui no Sudeste a gente pesa e faz o ceftriaxona. Então, azitromicina com ceftriaxone e azitromicina. Dose única, e para mim é o melhor tratamento. Agora tem paciente aí já descrito, aqui em Minas, por exemplo, alguns pacientes já são resistentes à Neisseria. Bruno, volta novamente, travou a chamada. Tá, a Neisseria e a síndrome ureteral. Não consigo fazer exame, tem que tratar as duas. A gente tem que pegar a clamídia, que a gente pega com azitromicina, e depois a gente tem que fazer a cobertura com ceftriaxone. Isso para a região sudeste. Isso é o protocolo do sudeste, porque as cepas de Neisseria aqui no sudeste, elas já demonstraram resistência a ciprofloxacina. Então, no restante do Brasil, pelo Ministério da Saúde, a gente trata com cipro. Aqui não, aqui a gente trata com ceftriaxona e azitromicina 1 grama, dose única, tá? Inclusive, já tem relatos de resistência a ceftriaxona. Aí, alguns protocolos já colocam, em vez de ser 500 miligramas de ceftriaxona, coloca 1 grama de ceftriaxona. A gente tem essa diferença. Professor, Oi. considerando o sistema nervoso central lá que a gente estava discutindo em relação à dificuldade de posologia da penicilina G cristalina, o clorafenicol vai ser utilizado só em caso de abscesso cerebral ou pode ser usado nesse caso de meningite? Ele é muito tóxico, então ele causa muitos efeitos adversos. Então a gente só deixa ele como anaerobicida. Então, lembra que eu falei com você, você não vai queimar uma medicação. Então, o que ela tem de diferente é que ela penetra bem o sistema nervoso, ela penetra bem o sistema nervoso central, difere da grande maioria, e ainda por cima ela ainda tem uma atuação anaeróbica. Então, se eu tiver um abscesso, se eu tiver uma suspeita de anaerobiose a nível do sistema nervoso central, essa medicação é que vai ficar ali para a gente em evidência de ser utilizada. Ok, nesse caso então a ceftriaxona é a melhor, né? Ceftriaxona prática, objetiva, tem todo serviço, é barata, posologia legal, ela pode ser de 12 em 12 ou de uma vez ao dia 24 horas, a cada 24 horas, então a gente consegue ainda trabalhar muito bem com a ceftriaxona. Ótimo, muito obrigada. Por nada. A síndrome do homem vermelho, Juliana, é a que acontece como efeito colateral da vancomicina. Então, o paciente geralmente precisa fazer vanco por algum motivo, nas primeiras 24 horas ele fica totalmente eritematoso. Aí essa farmacodermia que dá na vancomicina, ela ficou conhecida popularmente como síndrome do homem vermelho. Aí tem que saber. Conhecer, né? Reconhecer aí no ambiente hospitalar. Vocês vão passar em alguma fase da vida de vocês até essa experiência, tá? Provavelmente sim, que isso acontece não tão raro aí, não, eu já vi 2. Nesse caso da farmacodermia, a gente já faz a substituição para teicoplamina ou a gente controla esse caso e continua com a vancomicina? Como que é o manejo? Você poderia fazer um corticoide, só que você vai tratar uma medicação e efeito colateral. E o corticoide também pode ter efeito colateral. Então, idealmente, você vai substituir a vancomicina por teicoplanina, linezolida, qualquer outra medicação que pegue um gram positivo ali, o Staflo, que geralmente vai ser a indicação da gente ter utilizado a vancomicina. Entendi, obrigada.
Pedro Dias Veloso perguntou, Bruno, você pode falar o que na matéria da P1 vai cair nas fechadas da P2? Se não puder, desculpa a pergunta. Assim, Pedro, já vem falando isso nas últimas aulas. Provavelmente não vai ter nenhuma pergunta direta sobre a matéria da primeira prova. Se algum conteúdo da primeira prova for explícito, ela vai estar de maneira muito indireta na questão, tá? Então, assim, com o conhecimento que vocês adquiriram aí, com a bagagem estudando para a primeira VA, com certeza vocês vão dar conta de resolver. O grande forte das questões, obviamente, da segunda VA é dessa segunda parte da matéria. Então, assim, não precisa ficar neurótico, revisar tudo. Tem alguma dúvida que não ficou bem amarrado? Pontua, assim, de maneira muito, assim, leia de maneira muito pontual, né? Ou pergunte aqui, não tem problema, mas não precisa se esgotar. Evidentemente que as questões abertas, o número de questões maiores, os objetivos principais das questões vão ser principalmente as matérias, que são muitas, né, da segunda PA. Ana Luísa Pado perguntou, Bruno, intoxicação por antihistamínico tem algum medicamento que reverte? Tratar a complicação. Então, vocês têm que lembrar que, principalmente, os antihistamínicos de segunda geração, eles podem ser cardiotóxicos, né? Então, o efeito mais evidente com doses mais altas é a cardiotoxicidade. Então, se o paciente entrar em FA, fibrilação atrial, vocês vão tratar fibrilação atrial. O paciente entrou em taquiarritmia, você vai tratar taquiarritmia. O paciente parou, você vai entrar no protocolo de parada. Então, é um tratamento de suporte. E lembre que os de primeira geração são aqueles que causam mais sedação. Então, os dois efeitos mais comuns que a gente tem de primeira geração, sedar o paciente. O de segunda geração, eles podem ser um pouquinho cardiotóxicos, em doses muito elevadas. Coisas que, então, a gente não vê na prática, porque a dose que a gente utiliza é uma dose extremamente segura. Tá? Juliana Carneiro perguntou, Bruno, você pode explicar a diferença dos principais indicações dos hipnóticos para indução, intomidato, ketamina, propofol, midazolam? Se tem uma dica que eu tenho que falar com vocês em relação a paciente estável. Paciente estável, todos podem, mas paciente instável, vocês não vão usar propofol e midazolam. Isso aí já ajuda bastante a vocês decidirem dentro de um contexto de droga de seleção. Então, tanto o midazolam quanto o propofol, eles podem alterar a função ali cardiovascular do paciente, tá? Função miocárdia, cardiovascular, e meu paciente ali descompensar ainda mais. Então, na iminência deles, a gente tem que lembrar, né, de não usar o propofol e não usar o intomidato, tá? Então, a principal dica que a gente tem para essa, e o etomidato é muito seguro para paciente instável, tanto a ketamina, então os dois entre eles, e você tem que lembrar daquela síndrome, né, insuficiência adrenal com etomidato, e a ketamina é uma medicação segura, mas ela pode causar a desassociações, né, alucinações aí de maneira geral. Bruno, se eu errar o nome do agente, você tira pontos, tipo Escherichia coli, se retirar, evidentemente que Escherichia coli especificamente, a gente tem Entamoeba coli, você tem vários outros nomes, então o ideal é que você escreva Escherichia coli, né, de maneira correta. Por que no broncoespasmo usar ketamina? Porque ela tem um efeito indireto broncodilatador. PM, não usar paciente estável. Propofol e midazolam, que você tinha dito isso. Então, assim você inventou aí, ótimo para a galera decorar. Ô, Bruno. Não pode em paciente estável. Ótimo. Deixa eu só ler a segunda pergunta aqui, que senão some, tá? Aí você fala. Maria Eduarda. Só um minutinho, Duda. Bruno, em relação à síndrome de fusão contínua relacionada ao propofol, para evitá-la, suspende antes dessas 72 horas, 92 horas, quanto tempo pode retornar? Pode retornar de forma segura. O ideal, quem perguntou foi Angie Sibeli. O ideal, Angie, é basicamente você induzir o propofol, né, e fazer com outra medicação sedativa. Aí você pode utilizar outra medicação sedativa para manter o paciente. Um midazolam, se o paciente permitir, um etomidato, né? Aí você pode fazer outras medicações que são mais seguras. E a síndrome de infusão contínua, você está vendo que o paciente vai precisar intubar, porque a intubação ela não precisa ser longa, né? O ideal é que ela seja curta, só para você tentar restabelecer o status ali daquele paciente. Então, ela vai ficar por o menor tempo possível, tá? Então, todas as intubações são essas. O etomidato também causa insuficiência
é supraadrenal por causa de infusão mais contínua. Então, você tem que ter esses cuidados aí com ela, com essas duas especificamente. Deixa eu ver. Tipo, errar alguma letra no nome. O ideal é escrever o mais corretinho possível, né? Professor, a ranitidina ainda é uma opção para pacientes que não pode usar IBP devido à osteoporose. Eu tinha visto que não usava mais. Isso, a ranitidina, geralmente a gente recomenda não utilizar, né? Você não acha a ranitidina depois da crise da ranitidina de 3 anos atrás. Paciente que tem osteoporose que precisa absorver cálcio, isso é um dado muito importante. Você sempre tem que lembrar dessa associação do uso prolongado do inibidor de bomba de próton, que causa acloridria, então para de produzir ali para a gente CO2, e todos aqueles cátions divalentes, eles vão deixar de ser absorvidos em quantidades usuais. Então o paciente perde magnésio, o paciente perde cálcio, então ele vai perdendo série de nutrientes que são essenciais. Então, meu paciente, nessa situação, tem que fazer outra técnica. A cimetidina é uma opção para hipocloridria, tá? Então, a gente tem feito, né, assim, a orientação maior para o meu paciente é tentar fazer o uso adequado pelo tempo determinado do IBP. Então, o paciente faz um ciclo de IBP, relaxa um pouquinho, produz um pouquinho de de suco gástrico e depois volta. O tempo de meia-vida dele é 24 horas, então a gente consegue reverter ali, não faz tanta atrofia gástrica e não causa tanta repercussão sistêmica, tá? Aí, se o paciente não puder mesmo usar o inibidor de bomba de próton, usa a cimetidina. A cimetidina é hoje a droga mais segura, só tem que ter cuidado com ela, principalmente com o homem, pelo risco de efeito antiandrogênico, tá? Entendi. Deixa eu só dar uma segura aí, Duda, rapidinho, você vai falar. A insuficiência adrenal é supraadrenal com endomidato, infusão contínua, Juliana. É um dos efeitos colaterais do endomidato. A queimadura de segundo grau, sulfadiazina de prata é a primeira opção, né? Poderia também ser a neomicina tópica, já respondi, Júlia. A neomicina não sensibiliza, sensibiliza, então a neomicina hoje, como boa recomendação de uso regular de antibióticos, não entra em nossas prescrições mais, tá? Então, o paciente tem que entrar de maneira profilática. O grande queimado com queimadura de segundo grau vai perder a barreira mais importante de proteção, que é a pele. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, nesses pacientes, fazer um antibiótico mais para profilaxia do que para antes da infecção acontecer, porque ela vai perder toda a barreira cutânea, a depender da superfície corporal, e vai entrar bactérias de maneira geral. Ou também serão cobrados mecanismos de ação. Luiz perguntou, as sessões abertas serão casos clínicos para diagnosticar e manejar? Essa pergunta, Luiz, ela assim, está dúbia, né? Ela vai ser caso clínico, mas para você conseguir identificar o que você vai querer prescrever, você tem que saber o mecanismo de ação. Então, lembra que a gente está fazendo uma disciplina de farmaco? Então, em todo momento que você for justificar o uso de uma medicação ou de outra, você tem que respaldar nos princípios farmacodinâmicos ou farmacocinéticos. Farmacodinâmicos é mecanismo de ação. Farmacocinéticos é em relação à posologia, absorção, biotransformação, metabolização, excreção. Então, sempre que perguntar alguma coisa do medicamento, esses dois pilares você tem que fazer. Então, tem que saber o mecanismo de ação de todas as medicações, até para você justificar qualquer escolha, qualquer data, tá? Ou de forma mais natural, Bruno, as sessões abertas vão ser casos clínicos para diagnosticar corretamente ou também vai ser cobrado no mecanismo de ação? Não tem como falar de farmacodinâmica sem falar de mecanismo de ação. Então tem que saber, porque provavelmente vocês vão precisar justificar uma ou outra questão com mecanismo de ação. Professor, há risco de hipertermia maligna na interação succinilcolina mais anestésicos halogenados. Haveria alguma situação que eu usaria os dois combinados ou é uma mistura proibida? Existe sim a possibilidade de utilizar outros anestésicos com a succinilcolina. São mecanismos de ação diferentes, podem fazer parte do mesmo protocolo de sedação do meu paciente. Você tem que lembrar que tanto a succinilcolina quanto os anestésicos halogenados, eles podem causar hipertermia maligna, tá? E aí é muito importante, porque muitas das vezes o anestesista que está conduzindo ali aquele processo de sedação, de anestesia geral,
o paciente não sabe, porque a hipertermia maligna, como a gente discutiu em sala, é uma condição clínica basicamente de uma farmacogenética, então tem uma alteração genética com maior predisposição. Então pode acontecer com criança que vão fazer só uma sedação inalatória, pode acontecer no paciente que vai ser entubado e foi utilizada a succinilcolina. Então tem que saber, tem que todo mundo que se preste a usar a succinilcolina, que é uma medicação que a gente utiliza com muita frequência, em algum momento a gente pode e deve reconhecer a hipertermia maligna. Porque se a gente não trata a hipertermia maligna, ela de fato para a gente pode ser letal. Tá? Então o paciente começa a alterar 30 minutinhos ali, ou nos primeiros minutos, e essa temperatura na primeira hora pode estourar. Então a oscilação é muito rápida e a gente pode perder o paciente. Mas, graças a Deus, todas as vezes que eu tenho succinilcolina, quem que eu tenho que ter do lado? Quem é a molécula que eu tenho que ter do lado dessa succinilcolina? Qual? Dantrolene, exatamente. É como se fosse um antídoto. Então tem que estar ali sempre no pacote e vocês têm que saber reconhecer. Tá? Próxima pergunta. O efeito paradoxal com benzodiazepínico suspende ou droga por outro? Qual seria? Exatamente. Muitas das vezes o paciente faz um efeito paradoxal. Aí eu preciso suspender essa medicação e passar talvez um mais sedativo. Então, dentro dos posso trocar por outro benzodiazepínico, ele pode ser fármaco específico, ou posso utilizar outras técnicas de sedação. Beleza, Sofia? Pergunta de Luiz Felipe, boa pergunta. Agora, Duda. Deixa a Duda falar que ela está esperando tem tempinho, tá, Lavínia? Um minutinho só. Ah, tá, eu tinha esquecido. Pode falar, Duda. Bruno, eu tenho duas dúvidas. A primeira dúvida seria relacionado à questão dos bloqueadores H1 lá, os profármacos, que você citou dois. Você falou sobre a ebastina e a terfanidina. E aí, você citou lá que a gente teria que tomar cuidado, né, por causa da metabolização, porque como é profármaco precisa, paciente com doença hepática tinha que tomar cuidado. Aí eu queria saber qual a aplicabilidade, tipo assim, clínica que a gente tem para utilizar essas medicações. Assim, tem algum caso específico? Não. Que a gente usa? Não, né? Vocês podem utilizar desde que o paciente tenha uma função hepática normal. Aí vocês podem usar tranquilamente. Agora, se o paciente tem uma suspeita ou uma evidência que tem alguma alteração hepática que não vai fazer a conversão, a gente evita ao máximo de usar essa medicação, porque a gente sabe que ela não vai produzir uma quantidade boa de marcador, né? De antihistamínico ali específico pra gente. Sim, e aí no caso, então, é porque eu tinha entendido que ele seria menos sedativo. Então, por exemplo, uma paciente... Não, esses dois aí que você citou, eles são anti-H1, mas eles são de segunda geração. Sim. Um vira pexofenadina e um vira hebartina. Isso. Esses dois medicações, eles não sedam. Eles não cedem, então por isso seriam recomendados para a utilização, por exemplo, de um paciente que tem uma rinite alérgica crônica, que vai precisar usar sempre. Rinite alérgica urticária é indicação sempre o de segunda geração. O de primeira geração vai ser indicado para o efeito sedativo ou quando você tiver alguma lesão de pele específica associada a alergias a estaminas de maneira geral, mas que não seja urticariforme. Porque lesões de urticária, a formalidade é o de segunda geração. Tá, entendi. Entendi, ficou claro. Aí agora, minha outra dúvida é um pouco daquilo que o pessoal estava perguntando aí também, sobre a questão do etomidato, da ketamina. Eu tinha lembrado que você tinha falado que a principal indicação do etomidato seria para o paciente que está hemodinamicamente instável. Isso, é uma medicação seguríssima para isso. A ketamina seria tanto para quem está hipotenso, mas principalmente para quem tem a questão do broncoespasmo. Isso. O Propofol, a principal indicação dele, assim, quando eu vou usar, assim, claramente, eu não posso usar no paciente que está com hipovolemia, com instabilidade hemodinâmica, nada disso. Aí eu só vou usar etomidato ou ketamina. Isso. Quando você pedir para fazer, tipo assim, faz a conduta desse paciente na prova, você quer que faça todos aqueles passos? Porque você explicou que a gente usa várias medicações, né? Em sequência. Aí vocês vão escolher e eu vou ser capaz de julgar pelo caso clínico. Aí vocês podem escolher. Se o paciente está estável, se você quiser usar etomidato ou ketamina, eu não posso negar e ter que aceitar. Mas aí, no caso, eu precisaria citar os dois ou eu poderia colocar só?
Se for uma questão aberta, você coloca só um e eu que me vire para corrigir. Beleza, combinado então. Você pode usar os dois. Por E isso que a prova aberta é uma prova que eu consigo garimpar muita coisa e eu enchi de questões subdivisões para que vocês escrevam objetivamente, direcionado, mas eu vou garimpar o máximo de coisa igual eu garimpei da primeira prova, né? Tá, então no caso, Garimpo atrás de garimpo. a principal contraindicação do midazolam seria a questão da insuficiência respiratória. Paciente que está com sinal de insuficiência respiratória, eu não posso dar. Não. Tem alguma outra? O midazolam é cardiovascular. Não pode, né? Não pode. E aquela questão também do álcool, que a gente já sabe. Exatamente. Droga que fez utilização de droga depressora, eu também não posso dar. Qualquer medicação depressora, você vai deprimir mais o paciente, né? Entendi. Muito obrigada. Por nada. Deixa eu só puxar uma pergunta aqui e depois Beatriz e Lavínia falam. Dá um exemplo para a gente quando usar um antistamínico de primeira geração. Quando você tem, por exemplo, dermatite atópica, paciente cheio de brutuíja no corpo, de coceira. Aí sim, você tem aquelas pápulas, aquele rache macropapular, você não tem só urticária. Aí sim, os de primeira geração são os melhores indicados. E principalmente quando o paciente não dorme de tanto coçar. Aí você vai ter que tratar as duas queixas dele, a coceira e a insônia, né? Aí você pega essa casadinha e trata. Juliana, teria que saber a pré-medicação também, se for necessária, pré-medicação? Tem que saber tudo. Se tiver um caso clínico para o paciente precisar ser entubado, você tem que saber a conduta inteira, né? Beatriz, pode falar? Depois a Lavínia. Que eu tinha esquecido que Beatriz estava com a mãozinha levantada até um tempo. Eu tenho uma dúvida sobre a questão da intubação, né? Na questão que tem os casos específicos. Aí o pessoal estava falando bastante aqui do broncoespasmo. Mas na pré-intubação, eu uso lidocaína, né? Preferencialmente. Tá. E outra coisa, aí tem que saber, por exemplo, de isquemia miocárdica grave, RAS, provavelmente. Se pegar alguma coisa na questão de prova, vai pegar mais ou menos aí, entendeu? Vou dar um caso clínico, se for aberto, e você vai ter que falar qual que é a melhor indicação nessa situação clínica, né? E nesse caso clínico eu já resolvi para vocês, mas conhecendo aquele princípio que eu falei com vocês, né? Das 4 medicações principais que mais conflituam, aí sim. Lembram que como bloqueador neuromuscular, quais são as 2 opções principais? Succinilcolina e indomitado. Ou Rocurônico. rocurônico. Então, vocês lembram que o rocurônico ele é o mais próximo da succinilcolina. Então, a preferência é succinilcolina. O custo, farmacoeconomia, funciona super bem. Só que, entretanto, se meu paciente não for possível fazer a succinilcolina, o rocurônico é, para a gente, o mais seguro e aproxima mais próximo da atuação da succinilcolina. Então, por isso que eles são intercambiáveis. Então, vocês não podem esquecer que, com certeza, no plantão de vocês vai ter a opção, você quer succinilcolina ou rocurônico. Se o paciente tiver contraindicação à succinilcolina, você vai fazer o quê? Rocurônico. Tá? Então, lembra desses 2 que, pelo menos, assim, você sabe um de cada classe e lembra que um você pode perguntar para o outro tranquilamente. Tá bom, obrigada. Por nada. Agora é Lavínia. Cadê Lavínia? Sumiu aqui de meu nome, aqui de minha frente. Lavínia, quer falar? Porque depois Eu acho que a internet dela caiu, Bruno. Então por isso que ela sumiu. Voltei. É porque o iPad descarregou, voltei pelo telefone. Eu tinha uma dúvida, era sobre a questão da tuberculose, porque foi dito para a gente na aula também sobre os tratamentos, né, o RIP, e foi falado sobre os efeitos adversos maiores, que a gente vai ter essa reinserção medicamentosa, né, vai ter até suspensão de algumas, e aí eu estou na dúvida se você vai cobrar na prova para a gente saber esses efeitos adversos maiores, ou se tem alguns específicos, por exemplo, a hiperuricemia, a neurite óptica, alguns principais, ou você não vai estar cobrando isso? Você vai ter que saber os principais efeitos adversos da medicação em si, né? Aí não tem por onde fugir. Tuberculose é uma coisa que vocês têm que saber tratar, porque é uma coisa que o clínico tem que manejar. Eu não vou ser pneumologista, eu não vou ser infectologista, eu vou estar lá na ponta. Independente de qual ponta você estiver,
você vai ter que reconhecer uma tuberculose, tem que saber os sinais clássicos e tem que saber o tratamento padrão. Mesmo que você não acompanhe. Eu atendi um paciente com tuberculose, queixando de disse. Qual é a provável medicação que ele está causando? Eu preciso fazer saúde. Então, tem doenças que a gente tem uma característica universal e todo mundo precisa saber manejar. E uma dessas condições clínicas é a tuberculose. Então, vocês têm que saber os principais efeitos adversos. Não precisa ser as nuances pequenas, mas os principais, sim. Quais são os mais hepatotóxicos? São mais associados à náusea? Qual que está mais associado à alteração ocular? Esses, obviamente, vocês precisam saber, sim. Mas aí, no caso, minha dúvida é, porque cada um a gente tem um esquema de reintrodução. A gente precisa saber, assim, porque são muitas, lá no slide, por exemplo, são 2 ou 3 páginas de diversos efeitos, tanto dos menores quanto dos maiores. Você vai ter que saber o seguinte: se eu der um caso clínico e falar, paciente desenvolveu com uma hepatite. Aí, qual dessas medicações que se tratam que dá mais hepatite? Paciente evoluiu com síndrome gripal. Então, você já sabe que você tem que tirar tal medicação, por exemplo, né? Porque ela está mais associada à síndrome gripal. Entendi, obrigada. Por nada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas, pessoal. Mariana Rodrigues perguntou: a contraindicação da succinilcolina seria hipercalemia, tá? A principal situação, Mariana, é hipercalemia. Aí, por consequência, qualquer situação que cause hipercalemia, você contraindica a succinilcolina. Rabdomiólise é uma situação que você tem muita lise muscular, então você tem uma hipercalemia. O que faz a contraindicação é a hipercalemia e todas as condições que causam hipercalemia. Professor, qual é o principal agente da pneumonia hospitalar? Depende do contexto. Pneumonia hospitalar, ela vai ser basicamente individualizada. Por isso que a gente tem um controle de infecção hospitalar, CCH. Controle e cuidados ali em relação a isso. Então, cada hospital circula uma cepa diferente. Você pode ter E. coli, você pode ter Proteus, você pode ter Klebsiella. Então, é uma pergunta genérica, mas geralmente a pneumonia hospitalar, ela foge do germe típico, que é o Streptococcus pneumoniae. Geralmente é formada por um germe hospitalar, que muitas das vezes é até resistente. Então, a gente precisa alinhar isso mesmo, porque a pneumonia comunitária é aquele que o paciente vem da comunidade com ela interna, e uma pneumonia hospitalar, o paciente está lá no hospital por alguma outra coisa, adquire uma pneumonia no ambiente hospitalar. Na liberação de histamina pelo uso da morfina, pode tratar com antihistamínico de H2 ou H1? Então, depende muito. Pode tratar com inibidores predominantemente do H1. Lembra que o H2 é ranitidina e cimetidina? Tá? Então, preferencialmente, esse H2 deles são H1 e principalmente os de segunda geração. Tá? Se o paciente tiver sono ou tiver necessidade de dormir, você cede com primeira geração. Vamos lá, Mariana Brant. Bruno, a minha pergunta tem mais a ver com o que Duda tinha falado anteriormente. Porque eu entendi, né, que a gente vai ter que falar as medicações de pré-tratamento, da paralisia com indução, os hipnóticos e os bloqueadores neuromusculares, mas minha dúvida é a seguinte: a gente também tem que falar os outros P da intubação orotraqueal, tipo preparação? Não, se eu perguntar, vou ser bem direto na pergunta. Até porque tem um módulo específico no semestre que vem, que vão falar todas as etapas. Aqui, hoje, eu precisava ensinar vocês que existem aquelas etapas, para vocês entenderem onde vocês colocam qual é o remédio. Nesse semestre você aprende o remédio, no semestre que vem você aprende a prática de intubar. Eu vejo todo mundo no Instagram intubando aí no 7º período. Então vocês também vão chegar lá e vão intubar. Aí você vai ter que lembrar dessa aula que eu já dei um spoiler para vocês e o professor vai deixar bem amarrado com vocês. Mariana Rodrigues Mendes, tem alguma pergunta? Que ela estava com a mão levantada e agora está com a mão abaixada. É que eu mandei no chat, você viu aí, Bruno. Obrigada. Ou nada. Mais perguntas, dúvidas? Ô, Bruno, você me deixou um pouco confusa agora. Nessa questão do tratamento da pneumonia, que você tinha comentado e respondido a pergunta de alguém, eu não entendi muito bem. Por exemplo, você vai falar que a pessoa iniciou um tratamento de pneumonia, fez a utilização de um antibiótico, ela começou a ter algum efeito, e aí eu tenho que manejar essa troca desse antibiótico. É isso? Não necessariamente. Pode ter qualquer coisa. Posso contar um caso. Desculpa, é tuberculose, né? Não é pneumonia, não. Falei errado.
Tá. Não, se cair tuberculose, você tem que reconhecer os sinais de tuberculose para dar o diagnóstico. O principal diagnóstico é pneumonia, né? Você vai falar, será que isso aqui é pneumonia? Será que é tuberculose? Você vai ter que identificar se é pneumonia ou se é tuberculose. Além de identificar se é pneumonia ou se é tuberculose, o que você vai ter que fazer? Propor o tratamento. Aí você vai fazer o esquema de tratamento e vai observar seu paciente. Se ele evolui com algum efeito adverso, o que você tem que fazer? Substituir Trocar. a medicação. Aí, se o paciente teve isso, você substitui por isso. O paciente teve aquilo, substitui por outro. E assim sucessivamente. Então, na prática... Você não vai fazer isso com nós, não, né? Pelo amor de Deus. Por quê? Eu confio em você não vai fazer isso com a gente. Eu acredito no potencial de vocês. Mas eu também acredito na sua bondade. Você tá acreditando demais, Bruno. Desacreditar desse Bruno, canto. ajuda nós aí. Nós estamos para ficar louco. Bruno. Tem muito chão ainda. Vocês só são meio médicos ainda. Sou sério. Tem mais 6 meses ainda para você surtar. Ou 6 semestres. Eu já tá ficando doido já. Pode ficar super calmo e tranquilo, vai dar super certo. Primeira prova, vocês arrebentaram e continuar nessa linha. Ô, Bruno, Sim. dá uma luz para nós, Bruno, das abertas, porque é conteúdo demais, Bruno. A gente não sabe no que a gente... Porque nota conta, né? A gente tem que aprender, mas nota conta muito. Conta... Aí, dá pelo menos um norte, assim, no que a gente foca para as abertas, porque, por exemplo, é muito agente, é muita coisinha, sabe? Que a gente fica com medo de, querendo ou não, focar numa coisa que vai acabar não caindo e a gente perder lá uma facada de ponto, né? Não, nenhum estudo vai ser em vão. Vocês vão levar isso aí para a vida de vocês para sempre. Então, pense por isso. E pensando assim, vai dar tudo certo. É porque eu tô com medo, moço. Dá uma luz para nós aí. Das abertas. Vocês nem estão precisando de ponto, eu fui lá, dei nota de Mas tem uma aberta de antibióticos, né? Com certeza tem. Isso é, uma só não, né? Uma só. É uma aberta de antibiótico, né? Uma só de antibiótico aberto. Tá bom também. E vai só dar tuberculose do Banejo, porque esse sorrisinho seu aí já entregou. Será? Eu acredito, né? Será que vai ter tuberculose? Será? Ô, Bruno, para com isso. São 5 questões abertas, Bruno? São 5 questões abertas, mas eu coloquei várias alternativas. A, B e C. Assim, algumas para vocês conseguirem diluir um pouquinho e a gente tentar explorar mais essas questões abertas de vocês. Bruno, mas aí o jogo do Brasil em paz. Pois a gente já conseguiu que a prova vai ser 5 horas, então tá tudo certo, todo mundo vai fazer a prova 1h30 e vai dar tudo certo, eu acredito. Ô, Bruno, você tinha falado professor, que antibiótico mudando de assunto aqui? Ô, Manassés, peraí. Você tinha falado que ia despencar antibiótico na sua prova, aí agora você tá falando que só vai cair um aberto de antibiótico? Vocês querem 2 antibióticos abertas? Não, Bruno. Eu tô tirando dúvidas. Bruno, não, tô tirando Bruno. dúvidas. Não, o que acontece? Vai ter antibiótico na fechada, vai ter antibiótico na aberta. Aí já basta, né? Aí já tem antibiótico demais na prova, tanto coisa para cobrar. Mas vai ter antibiótico 1 ou 2 na fechada e aberta, com certeza, que eu já tinha falado com vocês há muito tempo. Então, é mais desse assunto. Depois da P1, a gente vai ter as abertas dos assuntos apenas depois da P1 e antibiótico apenas, né, que é referente ao conteúdo anterior à P1, não é isso? Sim, isso. Tá bom. Ô, Bruno, mudando para o cacete, eu fiz a reserva no restaurante no Godofredo, esperando lá amanhã, depois da prova, viu? Combinado. Depois você passa o endereço, que na minha época não tinha esse restaurante, não. Eu te levo, moço. Espero você dar as notas para nós no final. Qual que é a temperatura aí, gente? Tá frio ou tá calor? Frio, tá gostoso. Tá. E aqui tá frio. Dá para tomar um vinho bom. Bom sinal, bom sinal. Mais perguntas, dúvidas? Se eu ficar fazendo mais perguntas, eu vou ficar com mais dúvidas. Nem vou fazer, não. Só vou estudar. Ah, já sei. Sabe aquelas infecções que você passou de lambedura de gato, mordedura de humano? Isso aí pode cair pra gente de uma forma bem completa? Tipo assim, Não, tem que... Nós já vimos isso também em doenças regionais, né, Bruno? Já... Eu digo assim, além de identificar... Né? Pelo amor de Deus. Tipo assim, além de identificar a bactéria específica da mordedura de gato, por exemplo, você saber o tratamento.
O tratamento, graças a Deus, não tem erro, é amoxicilina e clopidogrel, né? Se cobrar, vocês vão saber tirar de fluido. Ô, Bruno, Oi. uma pergunta aqui. A questão das respostas dos tipos de antibióticos vão seguir a mesma linha da P1, né? Que você tinha falado uma vez na revisão. Por exemplo, tem um antibiótico mais utilizado, mas tem outros antibióticos também que a gente pode utilizar. Aí Não, você... a questão aberta eu vou garimpar, né? Se você escolher um antibiótico que pega e que penetra, mesmo não sendo a primeira linha de tratamento, eu não posso te negar que você está certa, né? Obrigada. Não que você fez o uso racional do antibiótico. Não vou cobrar isso. Mas uma questão fechada não cabe recurso. Na questão fechada, se eu perguntar qual que é a melhor, vocês têm que marcar a melhor associação, ou o melhor antibiótico ali para aquela situação. Tá, obrigada. Por nada. Dúvidas? Perguntas? Não, querida, é só isso tudo mesmo? Por hoje? Amanhã a gente pergunta mais. Tem antidepressivo na prova também, tá? Vocês não falam nada deles, mas eles estão lá. Fiéis, ó, firme e forte. Os antidepressivos vai ter questão. Então, vocês vão com calma, muita calma nessa hora, porque tem eles na prova. Eu vi que vocês não perguntaram nada, né? Então... Aí, então, dos antidepressivos, os efeitos colaterais. Vocês esqueceram dessa classe. Vocês também não falaram nada de pressão arterial. Espero que seja tudo muito amarrado, porque vai ter questão de hipertensão. Obviamente vai ter questão de pressão arterial, né? Vocês não falaram. Então eu tenho uma pergunta de pressão arterial, doutor. Pode perguntar. É porque, assim, na hipertensão, você falou, né, dos valores da PA sistólica, diastólica. Eu não entendi onde que se encaixa aquela PAM no que tange a minha conduta. O que aquilo realmente vai importar, ou se foi só uma informação mais extra, assim, de como PAM, que eu vou usar. que é a pressão arterial média, ela significa para a gente pressão de perfusão. Então, isso aí serve muito um conhecimento que você tem que ter na urgência e emergência. Se meu paciente chega com a PAM baixa, menor que 65 milímetros de mercúrio, isso favorece para mim uma hipoperfusão cerebral. Isso é horrível. Você tem que garantir uma PAM maior igual a 65 milímetros de mercúrio. Isso para urgência. Então, aquela informação que eu passei lá para vocês foi basicamente para urgência. Tá bom? Obrigada. Então, PAM, Samila, é para isso. Tá bom. Vai ter uma de bradicimina com IECA gerando tosse e troca por BRA? Eu acho que sim, Pedro. Bem provável, questão aberta ainda. Essa risadinha aí já confirmou, Peraí, pode gente, deixar. volta aí, volta. O que falou aí? Vozes da cabeça de Pedro achou isso, então eu concordo. Se ela achou, tá achada, eu assinei e carimbei. Afinal, Pedro nunca erra, tá tudo certinho. Se ela falou que vai ter, vai ter. Trocar um IECA. Arrasou, Bruno. Vocês vão levar Petra nessa prova, tenho certeza disso. Bruno, você vai ser nosso padrinho na faculdade, na formatura, que você é muito bom, velho. Você é o melhorzinho de todos, corrige prova rápido, dá O dica, melhor, dá ela falou que sugestão. você é o melhorzinho. Bruno, Não é no diminutivo, não, gente. Bruno, você não é um professor, você é um prefeito. É, o prefeito. Sai fora, né, Bruno? Você quer ser prefeita do Rio de Janeiro. O que você quer com Montes Claros? Ô, Bruno, só mais uma dúvida aqui rapidinho sobre a questão da otite média aguda. Sim. Quando a gente tem, né, o tratamento lá, tem o tratamento, se for mais grave, né, se tiver abalamento, se eu tiver um abalamento em todo o quadro, em qualquer que seja o paciente, ele tem abalamento, eu trato imediatamente, né? Isso é principalmente em menores de 6 meses, né? Abalamento é o sinal de maior especificidade que a gente tem para otite. Então, e a outra dúvida que eu tô é essa questão de, a gente tem no carbúnculo, né, mudando já de assunto, a gente tem alguns tratamentos que não são medicamentosos, que é compressa quente, infusão e drenagem. Então, eu sempre tenho que associar esses 3 itens, esses 3 procedimentos com o tratamento medicamentoso. Você lembra que a drenagem você vai conseguir só fazer sob anestesia?
e a anestesia não pega no tecido inflamado, tá vendo a informação da prova passada, da P1? Lavina acabou de dar um exemplo, por exemplo. Eu coloquei um quadro infeccioso que precisa drenar. Aí, se porventura pensar nessa drenagem, você tem que lembrar, opa, anestesia não dá para fazer porque tecido inflamado, isso, isso e isso. Caiu na primeira prova, na P1, e um conteúdo que você já sabe que pode ser abordado aqui na P2. Ela acabou de dar um exemplo muito prático da interconexão entre P1 e P2. Então é porque vai cair, né? Uhum. Será? Duda, será que vai cair tuberculose? Será? Não sei. Amanhã saberemos. Uma hora dessa vai estar todo mundo feliz e na paz. O papo que rola aí é que vai cair, né? Então vamos ver. Mais dúvidas, perguntas? Bruno, você podia falar alguma coisa que você quer que a gente tenha atenção? Porque, assim, é muita coisa. A semana foi difícil. Já tem a dica. Pressão alta é antihipertensiva, vai ter que ter, vocês não falaram aqui na revisão. Vai ter questão de antidepressivos, vocês não falaram aqui na revisão. Então, já dei a dica para vocês que, se vocês não falaram, mas tem que lembrar dos antihipertensivos e tem que lembrar dos antidepressivos, que vai estar lá. O restante, vocês conseguiram pontuar bem, a gente conseguiu discutir, deixou algumas coisinhas muito amarradas e tô com a consciência tranquila. Mas antihipertensivos, vocês não falaram e nem falaram dos antidepressivos. Agora H1 falou bem direitinho, falou direitinho dos antibióticos, deu para ver que vocês estão bem sintonizados, dos sedativos, falou bem, então, tudo certo. Ô, Bruno, tem como você falar rapidinho sobre essa questão que Petra falou aí da bradicinina, que a gente tem IECA e aí vai trocar pelo... Eu entrei na mente, tá vendo, Bruno? Entrei na mente do povo. Você está aí agora plantando um triplex na cabeça da galera. A galera agora vai surtar na bradicinina e na troca do IECA para o BRA. Mas tudo certo, todo conteúdo é válido. Então, muitas das vezes, o que a gente faz? A gente não associa o IECA e o BRA porque eles agem no mesmo sítio de ação. Então, a gente tem um sistema renina-angiotensina-aldosterona, um age lá em cima, um age lá embaixo. Então, com finalidades antihipertensivas, a gente não utiliza, tá? Existe uma liberação de bradicininas por algumas medicações dos IECAs, especificamente. Uma delas é o captopril. Quando a gente pensa em efeito colateral de IECA, arremete captopril e arremete a tosse. Isso não é observado com outras medicações da classe em maior importância. Então, a medicação que mais causa tosse é o captopril. Então, estudos que mostram para a gente entre captopril e enalapril com menos efeitos colaterais, com menos risco de tosse, e a gente tem a chance aí de ter um efeito mais tranquilo quando a gente utiliza o BRA. Então, o BRA é como se fosse uma versão melhorada do IECA, sem muitos efeitos colaterais, com as mesmas indicações, com os mesmos efeitos prováveis clínicos. Então, a gente sempre opta IECA ou BRA na manutenção da pressão arterial. Então, se eu posso pensar numa atuação antihipertensiva, IECA ou BRA. Agora, desde que, entretanto, se eu quero trabalhar remodelamento cardíaco, aí algumas associações permitidas com doses menores de um com o outro, porque aumenta a chance de efeito adverso, mas eu não aumento a chance ali de uma atividade antihipertensiva muito mais expressiva. Então, para fins dessa matéria específica, a gente rotineiramente não utiliza, tá? A associação de um para o outro, a substituição se dá principalmente aí do captopril, que dá a medicação dos IECAs e a medicação que está mais associada à tosse. E o efeito colateral mais comum, e vocês têm que saber os efeitos colaterais mais comuns de cada antihipertensivo, obviamente, né? Tem que saber. Se eu estou usando diurético, qual que é o risco de um diurético? Se eu estou usando um bloqueador do canal de cálcio, qual é o efeito mais comum colateral deles? Aí você tem que saber, entender a posologia, né? Quando que cada um ali vai ser mais importante na situação clínica para a gente. Isso, a Ana Luísa perguntou se mulher idade fértil usa comendo... Isso, mulher idade fértil, Caio, é beta-block, tá? Aí se ela engravidar, um metoprolol. Ou se não tiver o metoprolol, igual a gente teve uma falta na época no mercado, a gente faz o beta-block. O imal, a gente não utiliza mais, justamente por causa do aminoácido tiramina, né? Muita associação com crise hipertensiva. A venlafaxina, que é um dual, lembra dos duais? Vocês não perguntaram, mas ela tem uma inibição da noradrenalina, norepinefrina. A norepinefrina pode estar associada a picos hipertensivos.
Então, tem que ter muito cuidado com a venlafaxina. Esse probleminha que a venlafaxina causava de crises hipertensivas em pacientes já hipertensos foi corrigida com a desvenlafaxina. Faz muito menos e é muito mais segura. Metildopa é o mais recomendado para gestante. Isso, o tratamento de hipertensão gestante é com metildopa. Efeito colateral do glucodocanal de cálcio, edema, flush, cefaleia, né? Lembra que ele vai fazer vasodilatação. Tudo que for vasodilatação, vocês vão lembrar aí dos bloqueadores do canal de cálcio. Ô, Bruno, por que mesmo que a succinilcolina ela vai ser contraindicada para menores de 8 anos? Ela vai ser não recomendada, né, como via de regra, e muito pelo risco dessa hipercalemia, que é o principal efeito que vocês têm que ter guardado ali para a gente da succinilcolina. Tá? Os mecanismos de readaptação da criança, ela pode ser mais complexo aí. Aí a gente não utiliza menores de 8 anos. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Ô, Bruno, eu considero a neostigmina como uma espécie de antídoto para problemas com bloqueadores neuromusculares? Qual Ou não em tipo? todos os casos? Qual tipo? Neostigmina? A neostigmina completa Não a frase. despolarizante. Para não despolarizante, isso. Isso. A gente viu que ela não tem efeito nenhum e pode até piorar com despolarizantes, né? Mais alguma pergunta? Dúvidas? Só sai depois que Petra sair. Bruno, você lembra que eu te perguntei uma coisa na aula, rapidão aqui, eu vou sair, minha gente, naquela de prometazina e benzodiazepínico. Quando Certo. utilizar, no caso de um paciente que chega para mim com muita agitação, como é que eu faço esse estudo? Na verdade, a gente faz tudo, né? Dependendo da agitação, a gente faz aldol, prometazina, fenergan, que é a fenergan, diazepam, contém no leito. Mas geralmente depende muito da disponibilidade. O benzodiazepínico faz muita depressão respiratória. Muito mais do que a prometazina. A prometazina, para fazer depressão respiratória, é muita dose, muito alta. Então, ela é mais segura para você fazer uma sedação mais leve ali para aquele paciente. O Sudamadex é uma possibilidade de ser utilizado para as revete, exatamente, os derivados de amônio, uma possibilidade. Se eu vou usar triciclo no idoso, nortriptilina, sim, nortriptilina, Caio a diquinha que eu dei para vocês, o triciclo do idoso. Qual que é o triciclo da criança, Caio? Imidá e alguma coisa. Não confunde com indapamida, que é Quase. Indapamida é outra coisa, um diurético, tá? Imipramina é o... O Bruno, você pelo menos considera a tentativa lá, velho. Mas isso aí você também riu, então é porque vai cair, né? Pra tratar lá na criança. Será? Provável. Flumazenil do benzodiazepínico. Isso, você tem que estar sempre amarrado, antídoto. Porque se der ruim numa coisa, você tem a medicação para poder salvar. Quando tem medicação. Mas aí, no caso, ô Bruno, essa intoxicação vai ser lavagem gástrica e carvão ativado, né? Não tem um antídoto específico, não. De quem? Por exemplo, da imipramina. Da imipramina não tem. Tricíclico não tem, é suporte. É suporte, mas das outras tem. Eu falo, se intoxicou com benzodiazepínico, flumazenil. Se intoxicou com paracetamol, vocês têm que saber que é acetilcisteína. Lembrar que... Você não cobrou na última prova, né? Intoxicação por paracetamol, pode ser que amanhã tenha. Ou amanhã ou na final. Ô, Bruno, Ave Maria! Você não vai cobrar da gente aquele negócio de receituário, não, né? Receituário especial, tipo, não sei o que. Não, acho que não. Pode ficar tranquila que essa não. Essa maldade eu vou fazer agora não. Isso aí, eu vou falar pra você. Complicado. Já um capítulo a menos pra vocês rever, ó. Alguém perguntou aqui, Amanda Teles, por que eu posso utilizar a neostigmina, pode ser considerado um antídoto no bloqueio não despolarizante? Porque o não despolarizante é antagonista. Aí na hora que você aumenta a acetilcolina ali na junção neuromuscular, a acetilcolina tira o antagonista e se liga e o efeito reverte. Quando você utiliza o despolarizante é um agonista. Então não tem
interferência, né? O agonista com mais agonista, você potencializa o efeito, então não pode ser considerada para a gente ali antídoto. Bruno, paciente hipertenso, eu posso usar venlafaxina ou evito? Caio, pode, dose baixa, mas é muito mais seguro para ele, principalmente se ele não tiver uma pressão controlada, a desvenlafaxina, tá? Vocês têm que só lembrar que a norepinefrina é excelente antidepressivo. A atuação dela a nível do sistema nervoso central é excelente. Só que, desde que, entretanto, ela também ativa o sistema simpático. Então, você tem que ter cuidado com ela, não passar a noite, passar mais durante o dia, né? Porque esse sistema simpático para ela, pela noradrenalina, norepinefrina, vai ser um pouquinho mais eficaz. Ô, Dobro, depois de um dia de trabalho, né? 9h04 da noite, é complicado. Pode descansar. Posso arrumar a mala agora, oficialmente? Aleluia. Pode. Então é isso, galera. Boa noite, muita paz, muita tranquilidade. Até amanhã, 4h30 para a turma especial, 5 horas para a turma oficial. E é isso. Até amanhã, galera. Descansem, durmam bem. E agora só pincela aí o que ficou na dúvida dessa discussão. Obrigada, Bruno. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Bruno. Obrigada. Tchau, tchau.